Olá, corredores! Hoje temos um convidado especial, Oriol Morata. Bem-vindo ao canal. Hoje trazemos um vídeo impressionante sobre bicicletas. Alguns diriam vintage, termo em alta, mas na verdade são bicicletas históricas. Vintage com classe e clássicas. E Oriol, um especialista que contribuiu com algumas peças para a coleção, ele vai nos explicar coisas que certamente surpreenderão muitos de vocês e, se já conheciam, sentirão muita nostalgia. Vamos lá, vamos. Você me acompanha? Aqui temos uma bicicleta que é muito difícil de ver, uma Gary Fisher do ano de 87. Estamos falando do início do esporte, quando ainda não existia uma indústria auxiliar para montar as bicicletas. Nessa situação, as pessoas que começaram isso nos Estados Unidos eram artesãos, eles mesmos soldavam os quadros. O senhor Gary Fisher era um artesão, montava suas próprias bicicletas. Ele procurava peças em diversos lugares e foram os pioneiros na busca de fornecedores globais para obter componentes de mountain bike. Inclusive foram desafiados a ir ao Japão, por exemplo, e convencer a Shimano de que era uma boa ideia fazer grupos de mountain bike, pois estavam criando um novo esporte e que teria mercado. Essa bike realmente é muito histórica, tem 31 anos, é algo muito louco. Por exemplo, as manetes de freio são praticamente manetes de moto, porque estavam aproveitando muitas peças da indústria auxiliar, com trocadores de marcha time shifters de polegar. Algo realmente muito arcaico, mas que já definia que era uma bicicleta totalmente diferente da de estrada e algo sobre o qual se construiu. O que veio depois? Uma peça muito boa. Um exemplo é a Specialized Stump Jumper, uma das primeiras bicicletas super vendidas do mercado. Essa é uma bicicleta que podemos dizer que popularizou o mountain bike entre as massas. Tinha um preço muito bom de compra nos Estados Unidos. Já era uma produção mais industrial, já não tinha tantos tempos de espera. E essa é a bicicleta que colocou a Specialized no topo e deu a eles um pouco de vantagem e também de presença como a grande marca que são hoje. É uma bicicleta excelente, bem construída e sólida. E, na verdade, o nome ainda está no catálogo 30 anos depois, porque tem todo o significado do que deve ser uma boa bicicleta de mountain bike. Por exemplo, aqui o McLean Attitude. O modelo MC2 é um dos últimos lançados pela Klein antes de perder sua autonomia. Posteriormente foi absorvida pela Trek. E então o romantismo das bicicletas e a super qualidade se perdeu um pouco porque eles fizeram uma marca mais comercial. Como se sabe se uma Klein, por exemplo, muita gente diz, não sei se a Klein é o que chamam de pré-Trek ou pós-Trek. Há vários pontos para se observar, por exemplo, a abraçadeira do selim tem que estar soldada, não uma abraçadeira clássica de colarinho. O suporte para os freios cantilever central também é algo distintivo. Isso foi perdido no ano de 94. O eixo do movimento central, se vocês repararem aqui, usa rolamentos de pressão, não usa roscas, assim como a direção. Esta já não é uma bicicleta tão antiga, porque se vocês repararem, as ponteiras são menores e de entrada traseira. Mas não são as míticas ponteiras Klein até 1993, que eram maiores. Aqui vemos uma peça muito legal, uma Tioga Disc Drive, que é um verdadeiro ícone do mountain bike. Todos os fãs que estamos nisso há anos já vimos com John Tomac, por exemplo, que foi quem a popularizou. Ela tem um som e construção muito especiais. Se repararem, não tem raios, é uma roda. Que a carga é geodésica, não é um fio de Kevlar que sai do cubo, dá a volta e é parafusado ao aro. Ela se comporta de forma muito elástica e absorvente. Na verdade, aqui dentro não tem nada, são duas placas de plástico com um pequeno fio. Embora pareça mentira, isso tem força suficiente para suportar o peso do ciclista. Mas se essa roda recebesse um golpe ou qualquer pequeno impacto, ela se destruía e era impossível de reparar. Com isso é algo muito divertido se você tiver a sorte de ter uma, porque é tudo ou nada. Enquanto funciona bem, vai muito bem. Mas se você tiver um problema, vai direto para o lixo. Então é uma peça mítica. Encontrar uma dessas atualmente nesse estado é algo realmente difícil, porque a maioria das unidades está destruída. Outra marca mítica americana é a marca Yeti Cycles, algo realmente impressionante. Essa é uma marca que na sua época sempre baseava sua publicidade no fato de nunca ter feito nenhum anúncio publicitário. Toda a publicidade era feita nas competições. Eles possuíam os melhores atletas e equipe. E, na época de ouro do mountain bike,
todos os bons corredores americanos em algum momento passaram e correram com bicicletas Jet. As cores. A singularidade dessa bicicleta é que é uma marca muito pequena, com produções muito limitadas e tem um grande valor. Esta bicicleta ela está montada nos mínimos detalhes, não é uma de série. Na verdade, Yeti oferecia os quadros e os usuários montavam como achavam melhor. As míticas pedivelas Coupe Bruce para canotes e mesas Ringle são as 5 ou 6 marcas americanas de super qualidade artesanal com as quais você montava uma bicicleta única e potente. Richie. Os Grift Shift transparentes Grift Shift, antes de pertencer ao grupo SRAM, era basicamente uma pequena marca com um único produto. Eles tinham aquele comando giratório. Esta é a versão X-Ray, a de raio-x, com a qual você podia ver o interior do mecanismo, o que era muito legal. O problema desses controles é que o plástico era um pouco quebradiço e é difícil que tenham chegado aos dias de hoje sem rachaduras. Mas enfim, era muito legal ver como as molas e o cabo funcionavam dentro do sistema. Esta é uma bicicleta muito bonita, muito icônica e cheia de estilo. Uma Canon da outra marca americana lendária, com uma boa e grande história. Esta também era uma bicicleta muito antiga, de 1989, antes das grandes produções. Dá para ver claramente como a geometria da bicicleta é um pouco estranha, além de ser um tamanho muito grande. Estavam sendo usadas peças que não eram propriamente desenhadas para mountain bike, como um selim que parece de passeio. Freios tirados de bicicletas de cidade, guidões de dupla altura, ainda não estavam bem definidos. O padrão das geometrias. Então cada fabricante fazia um pouco aqui e ali, aproveitando peças ou os contatos que tinha para montar as bicicletas. Esta bicicleta de 89 marca um limite entre o que é o design de bicicletas. Antes era uma diáspora maior e 2 ou 3 anos depois tudo se padronizou mais com geometrias, mais de competição. Por exemplo, se vocês me acompanharem, apenas 2 anos depois a Canon já estava fazendo bicicletas assim. São modelos muito mais similares ao que consideraríamos uma geometria moderna. Tubo do selim com 72 graus, direção padrão, guidões retos, diferentes. Então, a Shimano, por exemplo, já oferecia grupos completos, como a linha Deore, X, XT, etc. Então era mais fácil montar bicicletas sem problemas, né? Você colocava um grupo Shimano, boas rodas, bons pneus, tudo era mais fácil. Essa bicicleta é muito curiosa, fiquei animado em vê-la. É a primeira bicicleta que tive quando era criança e tinha um detalhe muito curioso, que é isso que vocês estão vendo aqui. Para mim, por exemplo, quando eu era criança, levei 2 anos para descobrir que aquilo era uma mancha, pois sempre a vi, mas não sabia sua utilidade. Como nunca tinha furado o pneu, não precisei, mas quando furei, meu pai disse para usar a mancha da bicicleta. Eu disse que não tinha mancha, mas me alertaram que havia uma. Ele removeu o parafuso e revelou uma mancha que sempre esteve lá, mas eu desconhecia. É algo realmente curioso, não é? Ter colocado a mancha no pau. Esse pau é de uma antiga marca americana chamada Odyssey, que produzia coisas muito legais, que infelizmente já não atuam mais no mercado. O que mais temos? Vamos ver o que ainda temos, porque eu já estou de boca aberta. A mítica Manitou, que é a ideia de alguém que faz boas suspensões e de repente diz: vou fazer um bom quadro, o que eu faço? Então pega uma suspensão e coloca atrás. Parece uma ideia estranha e, na verdade, em termos de mercado, não foi uma boa ideia, porque foi o começo da falência técnica da empresa. Essas bicicletas são super bem construídas, não? Se vocês repararem em todas as usinagens, isso tudo é alumínio, 7000. É um alumínio muito duro e difícil de trabalhar, mas que permite fazer coisas no limite. Essa bicicleta é uma joia em si mesma, mas é uma bicicleta muito frágil. É raro encontrar uma nesse estado, impecável, sem fissuras e utilizável. O comum no estado atual dessas bicicletas é encontrá-las não só com uma fissura, mas com 5, 6 ou 10. Na verdade, essas bicicletas quebravam por toda parte, não porque não tivessem qualidade, mas justamente pelo contrário. O alumínio era bom demais, digamos, resistente demais, e com certeza é excelente para usinar peças, mas não para construir bicicletas. Esta é uma das últimas bicicletas de produção artesanal nos Estados Unidos. 1 ou 2 anos depois dessa marca fazer essas bicicletas, quase toda a produção foi transferida para Taiwan. A bicicleta foi bem aproveitada aqui. Os tons azuis do garfo para fazer um super tuning com azul, pedivelas, cuca, abidon, ringle, algo realmente muito legal. Essa bicicleta é perfeita e equilibrada, ficando incrível de qualquer ângulo.
Uma bicicleta com muita história, uma bicicleta que com certeza é a estrela de todas que estão aqui. As bicicletas, além de terem idade, carregam uma história importante consigo. Não sei se as bicicletas anteriores têm uma grande história, mas esta tem. Esta bicicleta foi campeã mundial com o saudoso, infelizmente, Iñaki Lejarreta. Agradeço à família por ceder a bicicleta para esta exposição. E provavelmente, sem nenhuma dúvida, esta é a bicicleta que vale mais. No nível sentimental e econômico de toda a coleção, se há qualquer objeto antigo, seja bicicleta ou moto, qualquer objeto colecionável, você consegue contar uma história autêntica e de qualidade. Então ele está em outro nível. É incrível estar aqui e poder ver uma bicicleta que esteve em um mundial, cruzou a linha de chegada e levou um ciclista a ser campeão do mundo. Isso tem um valor intrínseco que não se paga com dinheiro. Então essa é uma bicicleta super especial, uma bicicleta de competição em estado. É assim, nessa bicicleta se treinou, se competiu e é algo realmente muito especial. Aqui temos, por exemplo, a lendária marca Ritchey, um caso muito semelhante ao de Gary Fisher, Tom Ritchey, outro artesão, um bom soldador, trabalhando nos tubos, comprando tubulações, indo por toda a parte para conseguir os componentes. Ele também criou uma equipe de competição com o lendário ciclista Thomas Friesnitz. Por exemplo, para todas as crianças do ano de 92, no Mundial de Llinars del Valles, Thomas Friesnitz venceu com uma ligia como esta. Então todo mundo queria ter uma Ritchey, mas claro, elas eram realmente proibitivas. O preço. Esta reúne todos os elementos perfeitos. Ritchey também fabricava componentes como mesas, direções, pedivelas e garfos. Ele foi um dos primeiros artesãos a direcionar seu negócio para os componentes técnicos. 3 anos depois desse ano, ele parou de fabricar bicicletas e passou a focar nos componentes. Atualmente, todos conhecemos a qualidade dos produtos, como pedais, mesas, guidões, e eles estão em toda a parte. Uma boa história de um artesão que se torna empresário e tem muito sucesso. Chegamos agora a uma parte quente da exposição. Pessoalmente, são os vídeos que eu mais gosto. Essas não são minhas, pessoalmente, são de um amigo, mas eu também tenho algumas parecidas na minha coleção, e são as míticas. Klein, esta história seria diferente. Não se trata mais de um artesão, estamos falando de um engenheiro aeronáutico. E uma pessoa que era o Sr. Gary Klein, que quando criou a marca estava trabalhando no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, no Centro Tecnológico de Massachusetts. Então, não estamos falando de alguém que veio propriamente da competição, mas sim de alguém que aplicou as melhores soluções técnicas da época para fazer uma bicicleta. Aqui o lema era, vamos fazer algo que seja insuperável, e realmente conseguiram. Todo o tratamento do alumínio, o tipo de tubulação aeroespacial. Toda essa bicicleta tem soluções que nunca tinham sido vistas e que colocaram as bicicletas em outro nível. Se vocês repararem, foi a primeira bicicleta que tinha cabos internos guiados. Os cabos não iam por fora, mas sim guiados por dentro. A direção está integrada. Se levantarmos a tampa de plástico, vemos o rolamento que está integrado na direção. Aqui não há roscas nem nada. Os rolamentos de precisão eram inseridos diretamente no quadro. São rolamentos da mais alta qualidade aeronáutica. É impressionante que depois de 20 ou 30 anos, nenhuma bicicleta Klein que vocês vão ver tem folga. Pedalar era igual. Observem o movimento central de pedalar. Os rolamentos eram encaixados sob pressão, sem roscas. Isso não foi criado pela Klein, mas ela foi o primeiro grande fabricante a usar isso. Anteriormente, em 1988, a Palo Alto Cycles, da Califórnia, já tinha usado isso. E também Tom Ritchey, em 1988. Stage quadrados com dropouts de entrada lateral. Guia que eles colocavam aqui, que também o pobre do Klein, vou mostrar para vocês se olharem embaixo da bicicleta. Isto é o que se chamaria de anti-chupa, correntes da Klein. Uma pequena peça de aço que era colocada acompanhando as coroas para o caso da corrente enroscar na coroa, para não riscar o quadro. A bicicleta possui detalhes de qualidade e amor por fazer as coisas bem feitas, que é o que provavelmente a torna a marca mais colecionável e de maior qualidade. Está me acordando? Eu, cameraman, porque eu me enrolei tanto. Eu tenho a sensação de que acabei de começar. Esta é a introdução, agora vou explicar para vocês. Bicicleta por bicicleta. Não há problema, Oriol. O que acontece é que estamos aprendendo muito com você. No YouTube, vídeos com mais de 15 minutos já não atraem tanto a audiência. As pessoas que colecionam bicicletas não são tanto do YouTube, somos de aço e de coisas tangíveis. Mas eu entendo que o tempo no YouTube é ouro e acho que está na hora de terminar.
O que podemos fazer é, se vocês gostaram do vídeo, que eu acho que sim, porque é incrível a informação que saiu da boca desse homem. Vamos pedir nos comentários que vocês deixem sua opinião sobre as bicicletas que viram, se vocês têm alguma delas ou algo assim. Tão tradicional, colocar ano, modelo e marca. Gostariam de ver mais vídeos assim? Também, porque toda vez que a gente encontrar o Oriol e coleções desse tipo, né, vamos pegar e fazer vídeos legais. E se no ano que vem vocês se animarem, eu convido vocês a começarem a colecionar bicicletas. Não é algo muito elitista. Você pode começar com uma bicicleta pequena ou simples. De 300 a 400 euros cuidar dela, e ano que vem todos aqui para a corrida de bicicletas clássicas. Tá bom, então é isso. Oriol, muito obrigado. Nos vemos, pessoal. Tchau, tchau.